Estudos mostram que a geração de empregos no Brasil deve ser fraca nos próximos meses. A eleição para presidente da República provoca um cenário de incertezas na economia. Sobre este assunto, nós vamos conversar com o economista Jorge Maia-San e o presidente do Grupo de Líderes Empresariais do Rio Grande do Sul, Eduardo Fernandes. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite, Vives. Vocês aí de casa já sabem, pode participar da nossa conversa pelo WhatsApp 99588-2374, apenas mensagem de texto. Bom, vamos lá, amigos, vamos começar por indicadores da Fundação Getúlio Vargas, que sinalizam que será fraca novamente a geração de empregos no Brasil nos próximos meses. Imagino, pelo menos nesses 6 próximos meses. O chamado indicador antecedente de emprego recuou em julho pela 5ª vez consecutiva para o menor nível desde dezembro de 2016. Para onde vai a economia no resto deste ano? Dá para a gente programar 6 meses? Seria um tempo para a gente fazer uma projeção, né, a curto prazo, na opinião de vocês? As eleições estão bem ali no meio, né? O que vocês imaginam agora para esses próximos 6 meses? Começa com o Eduardo, depois Jorge. Bom, boa noite, telespectadores. Na verdade, a gente está passando por um cenário de incerteza muito forte, calcado muito mais pela incerteza política que o país vem vivendo. Estamos num cenário de eleições aí próximas e uma eleição ainda que não se tem uma previsibilidade alguma, agora que os candidatos estão se colocando, agora que os pontos estão se alinhando para ver quem pode ter uma atuação melhor frente ao outro, as coligações, e isso impacta diretamente na economia. Então, nenhuma empresa que queira investir ainda vai fazer um investimento sem entender quem é o próximo presidente, quem são os postulantes principais para estar à frente do país a partir de 2019. Então, na minha opinião, essa é a eleição, economicamente, essa é a eleição mais importante da história do país. Antes de passar para o Jorge, eu repasso a mesma pergunta para ti, Jorge. Esse complemento seria o seguinte: as eleições resolvendo o primeiro e segundo turno, a gente ainda tem um período final. E esse período final do ano envolve, por exemplo, na questão do comércio, uma movimentação muito grande com as datas festivas. E o presidente ainda não vai ter assumido. Mesmo assim, isso, né, é um fator, mesmo que o presidente ainda não assuma, é um fator que deve ser levado em consideração. Mexe, dependendo de quem for eleito, já vai mexendo com as bases. Dependendo de quem for eleito, eu acredito que nos meses de novembro e dezembro já deve ter uma recuperação. Se for um presidente que o mercado visualize como que vai fazer reformas, que vai implementar uma economia focada em melhora dos indicadores, a partir de novembro eu já acredito que deva ter uma melhora não significativa, mas uma melhora já relação ao primeiro semestre do ano impactante, até porque o mês de dezembro é um mês de Natal, festas, então é muito importante para o varejo, para o comércio, então pode ter um impacto positivo ou negativo, dependendo de quem. Pois é, esse detalhe, assim como a gente vive às vezes uma utopia, a gente pode ver a distopia. E aí fico pensando, Jorge, nesse caso, pós-eleição, a gente já pode, já no outro dia, o presidente eleito, mas ainda não empossado, a gente pode ter, né, surfar em ondas agradáveis ou terremotos ou maremotos. A Bolsa pode, né? A Bolsa vai responder no outro dia do primeiro turno, responde a pesquisa, responde a boato, como aconteceu hoje. Então a Bolsa pode, nesse sentido, se encarar no mercado financeiro. Agora, a questão do emprego, se vamos pensar nesse horizonte de 6 meses, é difícil. O emprego tem a ver com a economia. A economia cresce, dependendo da forma como ela cresce, mas sem crescimento econômico não tem diminuição do desemprego. A economia brasileira, até agora, ela recuou para patamares de 2010. A própria FGV tem um estudo que pode mudar, não está escrito na pedra isso, né? Mas mostrando que essa recuperação, se continuar do jeito que está, nós vamos levar 4 anos para voltar ao patamar de 2014. É a recuperação mais demorada de que se tem notícias, inclusive da crise de 89. Claro que isso pode mudar na frente, mas a economia retrocedeu. O emprego piorou. Se nós pegar a taxa de desemprego, final de 2014 chegou a 6,5%, a taxa medida pelo IBGE. Hoje estava, no trimestre passado, 13,5%, baixou para 12,7%, são 13 milhões de brasileiros. Ela vai e tende a oscilar com uma economia patinando como a nossa, andando de lado,
tudo ainda meio complicado por causa da greve dos caminhoneiros, que teve algum impacto, mas ela deve oscilar por isso aí, melhorando no final do ano, como tu mesmo falaste, tem os empregos, o Natal, as vendas, aqueles empregos provisórios. Mas tem uma coisa que também ajuda nesse quadro difícil, que é o seguinte, a pouca e pequena recuperação que o emprego teve nos últimos tempos, e mesmo uma grande transferência de emprego se deu dos empregos formais para empregos informais. Quer dizer, o número de trabalhadores com carteira assinada, que é o emprego formal, caiu, agora está estável, e subiu. Todo o emprego gerado foi onde? Um trabalhador sem carteira assinada. Seja ele um trabalhador sem carteira assinada, ou seja ele o famoso conta própria, que é o cara que está se virando, né? A gente caminha nas ruas da cidade e vê o pessoal vendendo aqui, vendendo ali, um fenômeno que não existia há anos, né? Porque as pessoas começam a ter que se virar, procurar uma renda, uma alternativa, de virar um vendedor de rua até um motorista de Uber, né? Esses empregos, pintar a parede, as pessoas passam a se virar. O emprego não responde tão rápido. Primeiro, a economia tem que crescer, tem uma capacidade ociosa. Muitas empresas seguram as demissões ao máximo, porque depois elas sabem que na hora de recontratar fica difícil e perdem funcionários qualificados. Não é à toa que, muitas vezes, tu tem dois extremos, os super qualificados e os de baixa qualificação. Esses são os primeiros a perder emprego. Aquele meio termo ali tem uma grande chance de manter o seu emprego o máximo que a empresa puder. Então, eles seguram. Mas tem essa capacidade ociosa. Então, a economia recupera, supondo uma recuperação mais global da economia, e o emprego responde a isso com uma demora, não é de um dia para a noite. Então, mesmo que seja o presidente que for, né, ou a presidenta que for, temos pelo menos uma candidata, né, que for, respondendo o mercado no curto prazo, as expectativas podem melhorar, tu pode ter alguma recuperação, a previsão para 2019 melhor? Pode. Sim. Mas isso não vai ter um impacto no emprego. Sim. E mesmo aí em 2019, aí nós podemos fazer a discussão, bom, e qual é a política que vai gerar crescimento econômico e crescimento econômico com geração de emprego, né? Porque eu posso gerar também crescimento em alguns lugares onde não tem crescimento. Para dar um exemplo, para não me estender muito, só o setor naval no Brasil, dada a nova política implementada a partir de 2016, perdeu metade dos empregos. Empregos de excelente qualidade, né? Empregos com carteira assinada, no setor industrial dinâmico. É uma discussão que se faz, mas perdeu metade dos empregos. Esses são empregos de qualidade que o Brasil, para retomar, demora muito. Bom, antes que a gente toque no assunto, eu quero deixar que eu reservei um espaço aqui para a reforma trabalhista. Tá? Mas vamos seguir nessa análise do governo até chegar no quesito emprego mesmo. A gente está, pelo menos, acho que é ponto de convergência aqui, a economia não recuperou ainda o quanto se esperava. Na opinião de vocês, por que está demorando tanto? Onde é que está o erro do governo nesse aspecto em que a economia não está recuperando com a velocidade? Talvez demore tanto como o Sam nos lembrou aqui ou nos alertou agora. Bom, primeiro, existe uma visão de mercado que a gente está sendo governado por um governo que tem feito um trabalho bastante... como seria um governo ilegítimo. Então, não se tem uma credibilidade nas ações do governo. Vinha economicamente, se colocarmos, quando o governo Temer assumiu, 2016, e a gente passava talvez pela maior crise da história que o Brasil já teve. Teve uma retomada econômica através do ministro Henrique Meirelles, só que esses indicadores acabaram todos sendo corroídos no ano de 2018 por essa falta de credibilidade, por essa série de denúncias que o governo está envolvido. Então, isso o mercado se retrai, o investidor internacional, o investidor nacional que quer fazer o investimento para melhorar a sua capacidade produtiva, ele retrai isso, deixa o dinheiro parado e acaba não tendo essa criação de empregos e até mesmo demitindo. E aí, quando o Sai falou da questão de informalidade, também a gente vê, às vezes, uma série de criação de novas empresas, são as chamadas MEI, que são o trabalhador, como ele acaba não tendo oportunidade, ele cria uma microempresa individual e para tentar algum emprego, algum trabalho, alguma renda para familiar, já que o cenário de emprego está muito hostil. Eu vejo que
que infelizmente, essa situação da economia ela ainda é muito impactada pela questão política. E isso não deveria mais ser, a gente não poderia ser tão impactado, as empresas não poderiam ser tão impactadas por essas instabilidades políticas. Porque a cada governo que muda, a cada eleição que vem chegando, o empresário, se quer investir ou não, ele não sabe qual a ação que o próximo governo vai tomar. A gente não tem um cenário de longo prazo. O que o investidor, o que o empresário olha? Ele olha a previsibilidade para ver qual é o índice de retorno que ele vai retomar. Então, se não tem um cenário previsível, o Brasil é um país muito difícil. O Brasil é um país que perdeu o bônus demográfico, o Brasil está envelhecendo. Então, qualquer governo que entrar hoje, falasse em reforma trabalhista, qualquer governo que entrar hoje tem que fazer a reforma da Previdência. 52% do que é investido, do que entra no país, vai para a Previdência. Então, não tem investimento em infraestrutura, não tem investimento em educação. Então, isso tudo impacta na geração do emprego. Como é que vai ser o emprego, como é que vai ser as empresas, como é que vai ter um cenário competitivo para que se melhore, para que as empresas possam melhorar a sua competição e possam ser mais atrativas, mais lucrativas, vamos dizer. Bom, além dessa desconfiança que o Eduardo citou, tu consegue enxergar algum outro ponto na gestão econômica desse governo? É difícil não enxergar um ponto, na minha opinião. Eu sei que o Eduardo depois vai discutir, nós vamos divergir nisso, mas, a meu ver, assim, esse governo não tem nenhum ponto que nós possamos pensar assim, é muito difícil achar alguma coisa razoável. Na medida que tu passa por um processo de ajuste fiscal, um processo onde a economia, por uma questão teórica, tinha acredita nisso, é jogada intencionalmente, não numa recessão, mas numa redução da atividade econômica frente à inflação. A alternativa que se dá é essa. O Banco Central, em 2016, o processo que já começa em 2015, isso é verdade, que também tem a ver com o processo que levou ao impeachment da presidenta. Ele joga os juros nas alturas, a taxa básica, a Selic. Isso faz com que a economia se retraia, todo mundo compra menos, a inflação convergiu rapidamente, caiu da meta em 6, 7 meses. Agora não me lembro exatamente com o número. Mas o fato é que isso joga a economia numa profunda crise, que já vem essa crise se anunciando em 2014, começa em 2015, aprofunda em 2016, 2017 nós não conseguimos sobreviver. Esse ano, a previsão no início do ano era 13,5% de crescimento do PIB, já está em 1,5%. Se chegarmos a 1 é lucro, minha opinião, mas a do mercado hoje é 1,5%. Então o governo faz uma política onde a economia está num processo recessivo e ele faz uma política de jogar essa economia ainda mais na recessão. Acho que a questão política interfere, sim, porque é um governo. Pensa no monopólio. Uma empresa que tem um monopólio, ela não compete com ninguém, ela pode prestar o serviço que ela quiser, só pode comprar dela. Esse governo não tem nenhuma perspectiva de reeleição. O candidato do governo, agora, se é uma pesquisa em São Paulo, o Meirelles, ele está atrás do PSTU em São Paulo. O candidato do PSTU está na frente do Meirelles. Então, esse governo não tem nenhuma perspectiva eleitoral. Portanto, ele não tem nenhum compromisso com os eleitores de fazer alguma coisa. Ele não tem compromisso. O governo não tem nenhum compromisso objetivo. Portanto, se governa para algum lugar, continua se ganhando muito dinheiro no sistema financeiro, nos bancos, ganhavam dinheiro antes, não é essa a questão, mas se continua. E a economia numa profunda crise, onde o governo corta gastos, as reformas, por exemplo, a reforma trabalhista, né? Vai gerar emprego, vai ser uma maravilha. Reforma trabalhista não gera emprego. Não gerou emprego objetivamente. O desemprego seria maior se não fosse a reforma. Não, as pessoas continuariam na informalidade, porque é para onde elas foram, com ou sem reforma trabalhista. Então, um governo descompromissado, com uma política equivocada, de tentar agradar, focando única e exclusivamente na inflação, jamais pensando que o combate à inflação não é importante e fundamental para uma economia, mas focando única e exclusivamente nisso, e nós estamos onde estamos. E cada vez dizendo, a culpa é do passado, a culpa é do passado. Mas, bom, o passado cada vez mais passado e como é que se fica agora? Quer dizer, nesse sentido, 2019 é uma incógnita. E aí nós temos acordo. 2018, perdidos, né?
Então, vamos lá, se nós crescemos 1%, 1,5%, graças a Deus, se o desemprego continuar nisso, cair um pouquinho até o final do ano, está de bom tamanho agora. Sim. Vamos tocar então na reforma trabalhista, já que é a proposta do Jorge. Eu vou voltar com o Jorge nessa questão, mas vamos tentar avaliar. A aprovação, né, ocorreu, o governo conseguiu aprovar a reforma trabalhista e a grande pergunta é o seguinte, na prática, é muito cedo para se avaliar os resultados dela ou realmente dá para a gente afirmar, como o Jorge bateu na tecla, não vai haver um resultado, né, positivo, pelo menos nesse caso, na questão do desemprego? Não, na verdade, é cedo ainda para se avaliar, mas com certeza essa talvez tenha sido a reforma mais importante que teve nos últimos anos para impacto na economia. O ministro, na época, Ronaldo Nogueira, que teve à frente dessa reforma, essa flexibilização, essa oportunidade de negociação entre empresa e empregado, ela com certeza ela vai abrir uma oportunidade de geração de empregos, de mobilização. A gente tem que entender que o emprego mudou, mudou, o cenário hoje é inovador, existe home office, existe horário, o sujeito que queria fazer 1h30 de almoço, que quisesse mudar para 1 hora e sair mais cedo, não podia, porque a lei não deixava. Então não existia, era algo muito engessado, onde não existia uma negociação do indivíduo com o empregador. Era uma coisa muito formalizada e mal feita. Quem acabava sempre impactado de forma negativa era o empregado, porque o empregador acabava se retraindo no modelo para empregar, tinham custos altíssimos. Então, se pensava várias vezes em contratar. E hoje não. Hoje, no modelo de flexibilização, ainda se pegou uma época da economia em baixo nível. Eu acredito que numa economia pujante e andando de uma forma interessante, essa reforma trabalhista vai trazer um impacto muito importante para as empresas na geração de empregos. Mas a gente tem que ficar claro que o mundo mudou, existem máquinas, existe automação, existem uma série de outras coisas que também estão interferindo na criação do emprego. Então, se o país não rever a questão de educação, rever a questão do modo geral de como é feito os empregos técnicos, nós vamos continuar perdendo empregos e isso não é pela reforma trabalhista, bem ao contrário. A reforma trabalhista, com certeza, ela veio para impactar de forma positiva, tanto para o empregador quanto para o empregado. O Brasil era o país que mais tinha número de ações judiciais no mundo. Então, virou uma máquina de se fazer ação judicial, sabe? Então, isso aí não era uma coisa sadia, não era uma coisa saudável. Hoje o ambiente de contratação, o ambiente de diálogo entre o empregado e o empregador é muito mais fácil, muito mais limpo, transparente. Bom, a gente tem aqui um debate e, como já havíamos antecipado, a gente tem 2 pontos de vista e aqui eu acredito que seja a maior divergência. No caso, Jorge, tu consegue ver, é muito cedo para a gente avaliar um resultado, mesmo que na tua visão não seja, né, a visão mais adequada à reforma trabalhista para se promover emprego, dá para imaginar que, por exemplo, num cenário mais positivo, ela pode trazer algum efeito positivo? Eu acho que, assim, para algumas coisas é muito cedo mesmo, né? Por quê? Porque, primeiro, também tem que combinar com os russos. Nós temos uma legislação, não basta mudar, já teve na justiça, ainda está se adequando, vendo o que é de fato constitucional, o que não é. Os estudos mostram nessa área que as reformas, elas têm um impacto, em geral, estudos internacionais, né? De que elas têm um impacto menor do que esperado no início, porque tem uma legislação infra, que é mudada, mas tem a legislação constitucional, como o judiciário interpreta isso. Então, isso é um fato objetivo. E segundo, que bom, isso, como é que vai ser interpretado e quais são os impactos no mercado de trabalho. A CLT como estava, sim, poderiam fazer mudanças? Poderíamos. Mas a questão central, que eu acho que o Eduardo se refere, que eu tenho acordo, mas isso é para uma parcela muito restrita do mercado de trabalho.
poucas categorias de boa qualificação, com home office, com novas tecnologias, mas a maior parte dos trabalhadores brasileiros não estão nessas categorias. Por exemplo, metade das ações na Justiça do Trabalho eram para pagar os direitos trabalhistas. Aquilo que a lei manda pagar, fundo de garantia, indenização do fundo de garantia, horas extras, metade das ações eram essas as ações. Quer dizer, todos nós conhecemos um exemplo de uma ou outra pessoa, ou mesmo nós, que entramos na Justiça do Trabalho com uma pauta máxima, pedindo o que der, o que não der e o que vier e tá bom. Mas todos nós conhecemos, ou já sofremos com isso, de abuso também do poder no trabalho, fazer coisas que não devia, trabalhar mais, hora extra que não é paga, outras relações. Essa relação é uma relação desbalanceada. Essa reforma acontece no momento onde tem uma alta taxa de desemprego, os trabalhadores, né, a classe trabalhadora, todo mundo que trabalha, do professor universitário ao pedreiro, ao mais simples trabalhador, ao mais sofisticado, está numa posição recuada, porque a taxa de desemprego está alta. Como é que fica o teu poder de barganha na discussão? Tu está mantendo o emprego, já está bom. Ninguém quer arriscar o seu próprio emprego. E todo mundo tem exemplos disso. Então, mesmo com a economia... com a economia crescendo, eu imagino que a reforma trabalhista tende a precarizar relações que a médio e longo prazo vão ser prejudiciais. Ela foi feita assim, nós saímos de uma legislação, rapidamente mudamos para uma outra, que é um extremo oposto, e que foi vendida, claro, o Eduardo não está falando isso aqui porque ele é um cara sério e está falando no médio prazo. Sim. Mas ela nos foi vendida como gerando milhões de empregos, como seria a grande questão. Sempre nos é vendido isso. E, na verdade, ela não gerou. E ela pode gerar, sei que é discutir, mas ela pode gerar, na verdade, futuros trabalhadores cada vez mais precarizados em tarefas que, embora algumas se modernizem, outras continuam como estão. O mundo do trabalho, e nisso é uma posição muito pessoal minha, de ceticismo, o mundo do trabalho ele muda, né? Mas muda menos que imaginas, né? A gente imagina. Sim. Nos anos 90, novas tecnologias da informação, tinha todo esse debate. Mudou dos anos 90 para cá o mercado do mundo do trabalho? Mudou. Mas não foi aquela mudança que se imaginava, os futurólogos imaginavam. Bom, para fechar, gente, a gente tem outras questões, mas eu quero lembrar aqui, Andréia, seja bem-vinda, Andréia Angresani, isso aí, Andréia Angresani, ela diz o seguinte, será que a melhora vem depois das eleições ou só no próximo ano? A gente já respondeu, Andréia, essa questão, né, e nesse caso acho que todos convergimos para que 2018 realmente não tem muita saída, não vai ser um ano tão positivo, né, no final das contas, independente de quem vai se eleger, mas a grande ponto de interrogação é 2019. E aí já temos um novo presidente. E essa é a pergunta final, qual deve ser a medida mais urgente do novo presidente para 2019? E assim, quando eu digo a mais urgente, é a curto prazo, que possa causar um efeito e impulsionar a economia na visão de vocês. Estou passando o Planalto para vocês agora. Bom, na verdade, isso é uma cultura americana. A eleição se espera muito do governante nos primeiros 100 dias. Os primeiros 100 dias do governo são aqueles que ele tem que colocar todo o impacto, tudo que vai ser colocado é aquela questão, o que vai trazer, o que a sociedade, os investidores, os empresários vão ver de quais ações que vão ser colocadas. Então, é muito importante que nesses primeiros 100 dias aqui também o governo já coloque exatamente qual vai ser o futuro para os próximos 4 anos de governo. Existe uma questão que é a reforma da Previdência. Essa é eu acho que, se vamos colocar algum ponto do governo Temer que ele conseguiu levar uma pauta de um diálogo à frente, foi a importância da reforma da Previdência. Hoje, todos os candidatos já estão claramente falando que não existe mais a possibilidade de governar sem fazer a reforma da Previdência. Então, colocando nessa linha, a reforma da Previdência é a principal ação que eu acho que vai impactar realmente nas contas públicas. Jorge? Rapidinho, eu faria, não a reforma da Previdência, embora ela tenha uma discussão interessante, eu faria a reforma tributária. A carga tributária no Brasil ela é alta, comparada a países europeus, mas ela é desbalanceada. Aqui, quem ganha mais, paga menos. Quanto mais eu ganho, mais eu me aproximo da carga tributária dos Estados Unidos. Quanto menos eu ganho, mais eu me aproximo da carga tributária da Suécia. Então, eu proporia imediatamente uma reforma tributária que mantivesse a tributação, não aumentasse a carga tributária, mas aqui a redistribuísse, fazendo com que quem ganha mais pague mais, quem ganha menos pague menos.
Eduardo, Jorge, sempre é um prazer receber vocês. E aqui ficam 2 dicas, 2 enfoques muito importantes para você acompanhar a partir dos primeiros debates, já na semana que vem, com os presidenciáveis. Então, fiquem 2 enfoques interessantíssimos. Muito obrigado pela participação de vocês, sempre é bom recebê-los. Sempre um prazer, obrigado.